Olá pessoal, eu me chamo Ivo de Carvalho e vocês estão aqui no canal Perfumes que Cabem no Seu Bolso. O canal que é uma verdadeira referência quando o assunto é trazer perfume de baixo custo aqui no YouTube. E bem pessoal, hoje nós iremos, de fato, trazer uma resenha de um perfume de baixo custo, mas daqueles que é um baita acerto. Iremos trazer uma resenha de um perfume contratipo da casa Montani, que pessoal, que acerto. Principalmente pelo custo que ele está tendo hoje em dia, quando a gente acha. Uma referência que eu vou logo deixar no início do vídeo para vocês, não tenho parceria nenhuma, o povo nem sabe que eu existo. Mas foi onde eu comprei e é onde eu costumo ver que ainda tem os perfumes dessa marca em constante reposição, em constante estoque, vamos dizer assim. É a Ami Perfumes. A Ami Perfumes, que é muito bem divulgada por diversos influenciadores aí, é um dos únicos sites que eu costumo ver estoque de Montani. Principalmente desses perfumes que eu tenho até hoje aqui comigo e que eu comprei já desde 2021 ou 2022, acho que foi 2022 que eu comprei, 2022, 2023 foi um ano que eu não comprei perfumes. Esses carinhas da Montani eu adquiri em 2022. E hoje nós iremos conversar sobre o que pra mim, dos 4 perfumes que eu comprei da marca, foi o melhor. Em que pese eu gosto muito do Good Voice, que até já tem a resenha completa dele aqui pra vocês no canal, que é um inspirado muito competente em Hugo Boss Bottle Intense On Time Luxe, até por sua exclusividade e dificuldade em ser encontrado, principalmente no Brasil, o seu perfume de referência, que é Viktor & Rolf Spice Bomb On Time Luxe, da casa Montani. É o meu perfume preferido dessa marca até então. Eu já tive o outro relógio dourado, que me fugiu o nome agora, acho que é Lord Hours, que é um inspirado no Bulgari Man Black, mas aí eu não curti muito ele, não achei ele tão parecido com o Bulgari Man Black, no máximo em 60% a 70%. Outro que eu tenho e gosto muito, Good Voice, Good Voice, que é um microfone inspirado em Hugo Boss Bottle Intense, um dos melhores inspirados em Hugo Boss Bottle Intense, na faixa de preço dele, o melhor inspirado em Hugo Boss Bottle Intense, não tenha dúvida disso. Afinal de contas, esses caras lá no site da Mi costumam ter por preço algo em torno de 60 a 80 reais. Então nessa faixa de preço não existe nada melhor, por exemplo, que Good Voice, o microfonezinho, em inspiração a Hugo Boss Bottle Intense. E aqui, temos um inspirado em Spice Bomb de Viktor & Rolf. E já digo a vocês desde o princípio, ele não é simplesmente um inspirado no Spice Bomb tradicional. Ele é um inspirado em Spice Bomb tradicional e Spice Bomb Extreme. É como se fosse a mistura dessas duas joias da casa Viktor & Rolf. Como vocês podem ver, pessoal, a caixinha é de dar inveja em muitos perfumes, principalmente alguns nacionais como o de Boticário. Olha o berço aqui, um berço com uma espécie de tecido, um tanto quanto, não é um tecido, mas enfim, tem uma textura, aveludada. Guarda muito bem o perfume, que tem um frasco de gosto duvidoso para alguns, imantado, ó. Inclusive eu uso a caixa do Lord Hours, para guardar alguns perfumes de cópias. E aqui atrás, uma série de informações e o próprio selo de autenticidade desse carinha, É um perfume Eau de Parfum, em sua concentração, e que, meu povo, fixa e projeta muito bem na minha pele. Em que pese, já iniciemos esse vídeo dando a César o que é de César. Nem On Time Luxe e nem Spice Bomb são perfumes bombásticos, em que pese o nome do Spice Bomb e o próprio formato do frasco tentam nos remeter a isso, Afinal de contas é um frasco em formato de granada, e o nome do perfume, Spice Bomb, na verdade trata-se de uma bomba de especiarias. E não, um perfume bombástico que toma de conta de tudo. Não é assim. Ele tem uma excelente fixação, assim como o Spice Bomb também tem uma excelente fixação, porém a projeção desse cara é uma projeção moderada a alta em sua primeira hora e meia. Eu já estou começando o vídeo de trás para frente, justamente porque eu acho que explicar esse conceito de performance dele é salutar para que vocês entendam as propostas desse carinha. Então ele tem uma projeção moderada a alta de 1 hora e meia, tornando-se mais intimista a partir da segunda hora. E aí, de fato, a projeção desse cara a partir da segunda hora cai para algo mais moderado, mais rente à pele. A pessoa tem que, de fato, estar mais próxima de você, a cerca de meio metro, para conseguir sentir esse cara em você a partir da segunda hora. Porém, durante a primeira hora e meia, qualquer pessoa que esteja a 1 metro e meio de distância de você vai conseguir sentir muito bem esse cara
E o aroma dele, meu povo, é algo simplesmente formidável. O frasco, como disse, pode ter um gosto meio duvidoso. É uma espécie de formato de relógio, né? É um relógio de pulso. Não sei que pulso é esse, nem o do Faustão, né? Mas, enfim, né? A tampa, né? Como vocês podem ver, seria uma espécie de pulseira desse relógio, né? E uma tampa que não dá para confiar, né? Em segurar ele pela tampa, é um tanto quanto mole. E, cara, eu tive usando esse perfume ontem, foi o meu perfume do dia ontem. Inclusive, tive uma reunião, cortei o cabelo, né? E tava usando esse cara. E, meu povo, eu saí de casa por volta de umas 9 da manhã. Voltei para casa mais ou menos umas 3 da tarde. E ele estava super presente na minha pele. Minha esposa chegou do trabalho mais ou menos umas 4 horas. Sentiu, inclusive, disse que eu estava muito cheiroso. E ela não é de elogiar esse cara. E aí vem um adendo, né? Comentário, um apêndice a essa resenha. Pessoal, perfume, além de ocasião e roupa, é também estação do ano. Porque quando eu usava esse cara no verão, minha esposa dizia que ele era muito doce, né? E ela até achava ele meio feminino. Então, quando eu comecei a usar ele agora no outono, ela disse que eu estava muito cheiroso e com cheiro de homem, né? De um perfume amadeirado que tinha um dulçor, mas era aquele perfume de homem, né? Aquele perfume de homem e não de menino, mas de homem, né? Esse foi o elogio dela ontem, para você ver como perfume é a estação do ano, né? De um perfume que ela achava meio feminino, passou para um perfume de homem, né? Macho alfa, né? Só porque eu usei ele no clima adequado. O mesmo aconteceu, inclusive, por isso eu trouxe aqui para vocês, com, né? Esse contratipo de cópias do Renaissance da Jejov. Pessoal, isso aqui é uma bombinha escondida no portfólio de cópias. É um perfume que fixa umas 8, 10 horas fácil e que projeta de um modo moderado, tudo bem, moderado a intenso, por 1 hora e meia, parecido inclusive com a performance desse cara, mas que ele não sai da pele, pessoal. Depois de 1 hora e meia, ele fica ali para sempre, né? Enquanto você tomar banho, com uma projeção de mais ou menos meio metro. E minha esposa achava ele muito floral e eu também achava, né? Na resenha dele, inclusive, falo isso, né? De Renaissance, que já tem a resenha completa aqui. Eu achava ele muito floral, meio cítrico, tanto quanto até feminino. Minha esposa dizia que não tinha coragem de usá-lo, né? Como perfume feminino, porque ela achava ele muito amadeirado para o gosto dela como mulher. Mas entendia, né? Que para o público masculino, ele talvez fosse um perfume, né? Que faltasse pujança, vamos dizer assim, né? Faltasse potência. Porém, usando ele, né, no domingo, para a gente dar uma volta aqui no Parque da Cidade, que o dia estava com sol, mas fazendo um friozinho, né? Aquele sol que não estava esquentando, né? Aí eu usei esse cara. E ela disse, meu Deus, como esse perfume tá bom. E era justamente o perfume que eu disse, mas naquele dia que eu usei ele, tu achou ele meio feminino, né? Tu achou ele floral demais. Ela disse, não, mas hoje tá muito bom. Eu tô sentindo só um cheiro de um limão, né? Meio que cortante, né? Um limão azedo, um limão amargo, né? E uma madeira bem envolvente, que é justamente o musgo de carvalho que tem aqui. E ela gostou demais. Ou seja, meu povo, feito esse apêndice para dizer que perfume, além de ocasião e roupa, é clima também, é estação do ano. Então, meu povo, usei esse cara, como disse a vocês, né? Saí com ele por volta de umas 9 da manhã, 4 da tarde, mais ou menos, minha esposa chegou, sentiu com facilidade, elogiou, né? Como disse a vocês. E ele é assim, ele não é aquele perfume que chega tomando de conta do ambiente. Assim como o Spice Bomb também não faz isso. Porém, né? Ele vai ficar na tua pele por mais ou menos 8 horas, 10 horas, com facilidade. Vai depender da quantidade de borrifada que você der. Mas ontem, ele ficou fácil. Eu sentia com muita facilidade, bastando encostar, né, o nariz no braço, umas 8 horas. Aí eu fui tomar banho e ele, obviamente, foi embora, né? Mas, meu povo, ele é um perfume muito singular, que eu confesso a vocês que eu uso meio que a conta-gotas, porque mesmo lá na Ami, às vezes ele está em falta. Eu não vi, confesso a vocês que não olhei no estoque, não olhei no site, para ver se ele estava disponível. Mas se não estiver, vocês ficam monitorando. Eu sei que eu uso esse meu a conta-gotas porque eu já tenho ele desde 2022, sei que ele já macerou muito bem, até pelo estilo do frasco. É um frasco totalmente fosco, né? Assim, você não vê a cor do líquido, isso ajuda na maceração. A caixa contribui demais com a maceração também, né? Por ser uma caixa imantada, por ser uma caixa com bercinho, né? Não entra nada de luz aqui, né? Então, eu sei que esse meu já está macerado a um ponto, né, diferenciado. E também não sei como está a formulação mais recente, mas eu acho que permanece a mesma, porque essas marcas de contratipo, elas não costumam mudar a formulação dos perfumes, a não ser para baratear o custo, né? Mas enfim, pessoal, e aí volto a dizer a vocês, o que eu já disse em relação, que pode ser uma pergunta, eu já estou antecipando a resposta. O que eu disse em relação a Good Voice, que é o melhor inspirado de Hugo Boss, Bolton Intense, dentro da sua faixa de preço, é o mesmo que acontece aqui com On Time Luxe, que é o melhor, cara, que saída maravilhosa, né, desse cara. A saída dele, pessoal, faz remeter
A Bubalo de uva, né? Quem já mascou esse chiclete, principalmente na infância, é a primeira lembrança que ele tem. Justamente por essa canela, e eu acredito que essa resina de LMI, junto com as notas de saída desse cara, né, que são pimenta rosa, toranja e bergamota. Aqui o que a gente sente mais em evidência é a toranja, misturada a esse LMI, né, que dá uma nuance meio resinosa, e essa canela já sobe desde o princípio, né, dando esse ar achicletado. O açafrão, a pimenta, o vetiver, o tabaco e o couro, eles estão aqui, mas eles são compositores do acorde, né, e aparecem mais ao fundo do perfume. Durante bons 10, 15 minutos desse carinha de saída, o aroma que você vai sentir dele é dessa espécie de bubalu de uva, né, que é essa nuance, né, da canela, né, misturada a essa toranja e essa pimenta rosa, e acredito eu, esse LMI também, né, dá essa faceta de bubalu de uva. Isso é fantástico. E o que eu acho massa, às vezes no perfume contratipo, em relação ao perfume original, é que o perfume contratipo, ele costuma manter uma linearidade maior, né, e como tal, algumas notas do perfume contratipo, elas predominam por mais tempo do que acontece no original. Eu não me recordo, quando eu experimentei Spice Bomb, né, de ter sentido com tanta intensidade e por tanto tempo as notas de saída. Justamente essa nota que dá esse aspecto de bubalu de uva. Ela tá lá, né, em Spice Bomb, mas ela some muito rápido, ela é muito efêmera. E aí depois já vem uma nota de tabaco com couro muito elegante, que inclusive aparece muito bem nesse cara também, né? Mas essa nota ela já assume um protagonismo logo, né, de começo, junto a essas notas de pimenta, né, que sempre vão estar ali dando as nuances e as caras, né, dentro das especiarias, da bomba de especiarias que é Spice Bomb e também, né, On Time Lux. Mas aqui eu acho mais interessante porque essas bombas especiais, essas especiarias, elas demoram mais a aparecer. E ele fica, né, por um bom tempo, como eu disse a vocês, uns 10, 15 minutos ou até mais do que isso, né, com esse cheiro de bubalu de uva. Depois vem esse açafrão, essas pimentas e esse fundo, né, de couro, vetiver e tabaco, que dão muita robustez a esse cara. Muita gente compara Spice Bomb, inclusive, com Bulgari Man Black, né? Mas eu digo a vocês que Bulgari Man Black é bem mais comedido do que Spice Bomb. Spice Bomb é um perfume de presença, em que pese ele não seja bombástico, ele é de presença. Quem chegar perto de você vai, né, ficar curioso, no mínimo curioso, para saber que perfume magnífico é aquele que você está usando. E pessoal, é sublime. Eu gosto demais desse perfume, né? Ele combinou demais com a minha pele, né? Fixa por muito tempo, projeta bem, né, dentro da sua proposta. E cara, é um acerto magnífico. E volto a dizer a vocês, em que pese isso gere polêmica, gerou lá no vídeo de Good Voice, né? E certamente irá gerar nesse vídeo aqui, mas volto a dizer, dentro dessa faixa de preço, entre 60 e 80 reais, não existe um contratipo de Spice Bomb melhor do que On Time Lux da Montaigne. A Montaigne, inclusive, pessoal, ela tá um degrau acima em relação a essas outras casas de contratipo, como Paris-Élysée, La Rive, né, New Brand. Né? Você nota, né, muito mais sofisticação, até na apresentação dos perfumes, mas principalmente nos aromas de Montaigne em relação a Paris-Élysée, La Rive, né, Cuba, New Brand. É um perfume que você sente uma matéria-prima de muito mais qualidade aqui do que nesses outros perfumes, né, de Paris-Élysée e La Rive. Inclusive não borrifei na pele, tanto porque foi o meu perfume do dia ontem, como porque hoje eu estou fazendo teste com outros carinhas e aí eu não quero misturar os aromas. Mas inclusive, digo a vocês que para quem quer ter uma noção nacional de perfume, que seria, né, o On Time Lux ou mesmo o Spice Bomb, pode achar em Essencial Oud Pimenta uma referência, viu pessoal? Eles têm inclusive, né, muito da pirâmide olfativa um do outro. Então tem alguma similaridade entre Essencial Oud Pimenta e Spice Bomb e consequentemente On Time Lux. Cara, é muito bom, é um aroma muito agradável. Eu não consigo parar de destacar elogios a esse cara, porque você usar um perfume que vai ter uma nuance de bubalu de uva, né, é inimaginável você ver alguém dizer que não está gostoso na tua pele. Né? Se você busca algum perfume que tenha alta probabilidade de render elogio, está aqui. E pode ser um perfume assinatura para você, assim como Spice Bomb. Desde que você trabalhe em um ambiente com clima controlado, né, que sempre fica ali em torno de 20, 22 graus, né, e principalmente nessa época do ano, do outono. Porque até mesmo durante o dia você consegue usar esse cara. Eu usei ele, por exemplo, para correr, quando eu estava fazendo teste. E ele não se apagou, pessoal. Também ele não ficou, né, mais... ele não gritou mais, né, por conta da termoativação. Ele não é um perfume tão termoativado assim.
o que é meio óbvio, né? Afinal de contas, ele não é um perfume cítrico, ele não é um perfume aquático, né? Ele é um perfume realmente amadeirado, adocicado. Numa escala de doçor, inclusive, ele estaria ali num 7, 8, mas é muito agradável, pessoal. Um perfume muito redondo, né? Muito bem construído. Montani está de parabéns por essa joia. E roupas. Eu digo a vocês que menos bermuda e camiseta. Até porque ele não é um perfume tão adequado para estações do ano que você usa bermuda e camiseta. Mas tirando a bermuda e camiseta, uma roupa dessa como eu tô, é excelente para esse tipo de perfume. Terno e gravata cai bem, né? Camisa polo e calça jeans cai bem. Camisa e calça jeans cai bem, né? Camisa polo e calça de sarja cai bem. Camisa social e calça de sarja de alfaiataria cai muito bem. Então é um perfume muito versátil, né? Menos para ocasiões extremamente casuais, como bermuda e camiseta, aí realmente não é a ocasião dele. Mas acima disso, ele cabe em qualquer coisa e pode inclusive ser a tua assinatura nessa época de outono e inverno. Ele é um perfume muito agradável, mas que ao mesmo tempo não toma, não invade o espaço de ninguém. É uma projeção moderada, por mais ou menos 1 hora, né? Moderada, que começa, não é uma projeção moderada alta de 1 hora e meia, né? Que vai se expandir a 1 metro, 1,5 metro. Porém, depois da primeira hora e meia, né? Ele já fica um perfume bem moderado, né? Com uma projeção ali de que a pessoa tem que estar a meio metro de você para sentir. Perfume muito elegante, muito sofisticado, como inclusive é a proposta de Spice Bomb de Viktor Rolf, original, em que pese o frasco nos induz ao erro, ao pensarmos que é uma bomba e na verdade não é. Tá certo, pessoal? Então, essa foi a resenha completa, né, que eu estava devendo a vocês há muito tempo. Tinha menções desse cara já antigas no canal, mas eu estava devendo a resenha completa de On Time Lux, o meu preferido da Montani. Eu me chamo Ivo de Carvalho, vou me despedindo de vocês e tchau, tchau. E, se gostaram da resenha, pessoal, curta, comenta e compartilhe. Não deixem de engajar esse canal. Vamos lá, em busca das nossas métricas, porque a cada métrica nova alcançada, a gente vai tendo sorteio aqui. Inclusive, encerra quinta-feira, né, a votação, né, dos perfumes para serem sorteados. E na quinta mesmo já gravo um vídeo dizendo o resultado e as condições, as regras do sorteio desse carinha que eu pretendo fazer ainda esse mês, ou no máximo no início de junho. Tá certo, pessoal? Quando a gente bater a meta de 3.000 horas, outro sorteio. 4.000 horas, mais um. E assim a gente vai crescendo e eu vou, né, agradecendo vocês pela audiência, pelo apoio e pela inscrição. Me chamo Ivo de Carvalho, vou me despedir de vocês e tchau, tchau.